milhares, de milhares, de milhares, de milhares, de milhares de vidas serão alcançadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós temos uma missão, queridos: falar da palavra, famílias serem resgatadas e restauradas. Podem furar esse balão. Amém. Esse povo gosta de fotos, né? Quem está embaixo e que ainda não foi no encontro, levanta a mão. Gente, olha quanta gente no próximo encontro fazer a face, né? Semana que vem, gente, espera aí, ó, tá querendo trabalhar de novo. Gente, amados, esse povo que tá aqui, ó, e que foi para trabalhar, é um povo que chora para ir trabalhar. É um povo que paga para ir trabalhar, porque a gente paga lá a comida, paga o camping, e eles pagam para ir trabalhar. Tamanha alegria, tamanha a presença da glória de Deus naqueles dias, ouvindo a palavra, ministração da palavra manhã, tarde e noite. Não tem futebol, vôlei, nada disso. É palavra, queridos, o tempo todo, de ficar meio zoró até, né? E pergunta, tem gente hoje de manhã dizendo assim: eu quero ir para o encontro, quando que é o próximo mesmo? Eu já quero ir trabalhar mesmo. Nem começou a escola de líderes ainda, já querem ir trabalhar, porque é muito gostoso estar lá. Eu penso que a gente experimentou nesse final de semana um pouquinho do céu, né? Estar ali longe de tudo, separado dos problemas,
vício, mulheres saindo do vício, crianças saindo do vício. Nós desejamos, porque o amor de Deus nos alcançou. E Deus dá esse amor necessário a cada um de nós, queridos. Deus também dá unção. E Deus nos dá autoridade, poder para falarmos desse amor. Nós somos líderes do avivamento. Líderes. Você é líder de célula. Visualize a tua multidão. Amém? Você vai ajudar o seu líder. Você vai ser uma pessoa agora que o seu líder não vai mais precisar ligar para você. Querido, onde é que você está? A célula está quase começando. Amado, você está vindo? Não, você vai ser alguém que vai estar junto com o líder e dizer assim, amado, põe mais 10 cadeiras aí, porque eu estou levando uma multidão. Querido, ó, reserva 15 espaços aí, porque a minha multidão, eu vou fazer 2 viagens com o meu carro. Eu vou fazer umas 15 viagens com a minha moto. Eu vou fazer umas 20 viagens com a minha bicicleta. Mas eu vou levar uma multidão. Porque esse amor é derramado sobre os nossos corações e nós queremos ver essa cidade de joelhos aos pés do Senhor Jesus. Maracajá, Meleiro, Turvo, Ermo. Tem alguém engenheiro aí hoje? Grita! Maracajá, Meleiro, Turvo, Criciúma. Estamos em Criciúma. Estamos em Ermo, estamos em Meleiro, estamos em Turvo, estamos em Maracajá, estamos no Arroio. Tem alguém no Arroio Silva aqui? Tem uma galera já no Arroio Silva. Glória a Deus. E isso só é possível porque você, querido, você que está aqui nessa noite, vocês que estão aqui em cima, aqui embaixo, você que está aqui, ó, que já foi para o encontro, que já é líder de célula, você que começou a frequentar a célula agora, você que está nos visitando nessa noite, Deus tem um chamado para você que está aqui pela primeira vez hoje à noite. Hoje à noite você veio nesse lugar porque Deus vai impactar a tua vida. Você não vai sair por aquela porta do jeito que você entrou. Você vai sair por aquela porta quando o culto terminar nessa noite, derramado aos pés do Senhor. Se você está aqui hoje pela primeira vez, o Espírito Santo vai te tomar nessa noite. E você vai sair daqui diferente do que você chegou. E se você está aqui pela primeira vez, nessa noite, alguém convidou você. E essa pessoa que convidou você, ela te ama. Ela se importa contigo. Porque se ela fosse indiferente à tua vida e à tua salvação, ela não te convidaria. E talvez convidou, ligou, chorou. E com certeza já chorou diante de Deus pela tua vida. Já orou por você. Já levou o seu nome na presença do Senhor várias vezes. Porque essa pessoa te ama. Quem está aqui hoje à noite pela primeira vez? Seja muito bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos nesse lugar. Você é amado, você é especial. E hoje à noite Deus vai tocar a sua vida. Já está tocando. Você já está sendo impactado. Porque tem uma multidão aqui que voltou do encontro face a face com Deus. E esse encontro foi tremendo. Deus revolucionou a nossa história nesse final de semana. E todos nós que foram trabalhar fomos impactados naquele lugar. E essa semana, queridos, nesse lugar aqui, é semana evangelística. Então você que está vindo hoje à noite, você está sendo convidado para estar aqui todas as noites. Mas não é para você vir sozinho. É para você trazer pessoas, conhecidos, amigos seus. Porque a semana é evangelística. Nós vamos falar do Evangelho, das boas novas de Deus. Então nós queremos que os nossos amigos conheçam esse Evangelho que revoluciona a história. Então traga os seus amigos. Nós vamos estar aqui todas as noites. A partir de hoje até domingo que vem, todas as noites. E você é convidado mais do que especial. Amém? E nós aqui estamos nascendo agora.
mais membro de uma célula, não. Você lidera. Isso. Você é discípulo. Você não está sendo convidado para fazer parte de uma religião, mas você está sendo convocado pelo próprio Senhor Jesus para ser discípulo. E discípulo não é religioso. Discípulo é apaixonado. Discípulo se doa. Discípulo, ele faz muito mais do que esperam dele. E você vai ser um ajudador do seu líder, porque você vai ser o próximo líder lá na sua célula. A sua célula precisa multiplicar, querido. Nós precisamos de uma célula em cada quadra dessa cidade e dessas cidades ao redor. Então a sua célula precisa multiplicar. E na sua casa precisa existir uma célula. Aqui já são 110 casas já disponíveis. Posso ouvir um amém? Amém! 110 casas disponíveis, 110 líderes que vão para a escola agora para se formar e para se tornar ganhador de vidas, discipulador e professor na escola de líderes. Vocês vão ministrar na escola de líderes, vocês vão ministrar nos próximos encontros. Nós já vamos contar com vocês, vocês vão ministrar nos encontros. Amém? Amém. Vamos nos assentar? Se você conseguir, né? Sentar. Os visitantes precisam estar sentados. E os da casa, a gente pode sentar no chão, nos cantinhos. Queridos, cada um que está aqui nessa noite
mais alto que você puder, porque a sua voz é o maior instrumento de adoração aqui nesse lugar. E eu quero pedir que você cante isso com toda a intensidade do seu coração, declarando que foi por amor. Amém? Declare isso. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar, do pecado ele nos libertou. Não há
nós estamos falando, nada pode vencer o teu sacrifício na cruz. Nada pode vencer o teu amor, Jesus. Nada pode vencer o teu sacrifício, Jesus. Nem que o inferno levantasse todas as armas, nem que todas as milícias viessem contra nós, nada pode vencer o sacrifício que Jesus fez na cruz por mim e por você. Ele pagou o preço por mim e por você. E essa canção fala isso, que foi por amor que Jesus se entregou numa cruz. Queremos te louvar, te agradecer, porque o Senhor fez isso por nós. Por nós. Se você está aqui a primeira vez essa noite, se você já veio aqui há algum tempo, se você já está há muitos anos aqui, se você chegou no encontro face a face hoje, não importa. O amor de Jesus é para todos. Ele cobre todos. Nos justifica, nos santifica, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Diga comigo, nada pode deter teu sacrifício na cruz. Nada pode vencer teu amor. Meu Jesus, se expressa na presença. Graças e paz, igreja do Avivamento. Deus fez coisas grandes nesses 3 dias. Eu preciso falar um pouco disso. Cada encontro face a face com Deus é face a face com Deus. E tudo muda quando a gente está face a face com Deus. Você pode sentar. Nós precisamos entender algumas coisas a respeito de Deus, como o Senhor age. Porque a palavra diz que Ele faz conforme a sua vontade, com a sua multiforme graça. Deus ele opera em cada um de forma diferente, de jeito diferente. E isso é motivo para mim se alegrar e saber que aquilo que Deus quer fazer na minha vida não é o que Deus quer fazer na sua vida. O jeito que Deus vai fazer na minha vida não é o mesmo que vai fazer na sua. Você vai receber de Deus de uma forma diferente da minha. E às vezes tem pessoas que ficam um pouco, não sei se essa palavra certa, decepcionadas, chateadas. Mas o meu encontro com Deus, quando eu fui, se tinha que dizer assim, olha, aquele rapaz ali, coitadinho, não recebeu nada. E até eu mesmo ficava em dúvida, será que Deus falou comigo nesse encontro? Será que é tudo isso mesmo? Porque um pulava, outro gritava, outro chorava, outro se pegava, outro rolava, eu lá. Mas lá dentro de mim eu sabia que tinha algo diferente. Só que eu estava um pouco confuso, porque isso é estranho. É isso o sobrenatural de Deus. Então eu saí de face a face e comecei a colocar em prática tudo aquilo que eu estudei. E eu comecei a perceber que realmente o sobrenatural de Deus existe. Sabe quando? Quando eu comecei a dizer assim para as pessoas, Jesus quer mudar a sua vida. E aquela pessoa olhava para mim e dizia, como assim? Me conta mais, me fala mais disso. E eu então falava de Jesus para a pessoa e eu percebia que não era eu que fazia isso. Era o céu que se movimentava a meu favor, o Espírito Santo agindo e me usando como aquela ferramenta
eu dizia: isso é o sobrenatural de Deus. Eu quero dizer para você, querido, que o maior milagre que existe, Jesus já fez na sua vida quando você aceitou Ele. O maior milagre que você poderia esperar de Deus para que você cresça realmente nele, para que você, às vezes tem pessoas que esperam ver um grande milagre, algo sobrenatural, ver anjos, ver demônios, para dizer assim: agora sim, a minha fé foi mexida. O maior milagre que existiu foi quando você disse assim: Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados que já sei na minha vida. Os céus se abriram. O céu fez festa por causa e o Espírito Santo de Deus, a partir desse momento que você aceitou, foi selado em você. E o poder de Deus está em você. Quando você falar de Jesus para as pessoas, quando você orar pelas pessoas, você vai ver o sobrenatural acontecendo através de você na vida deles. Talvez não em você, mas através de você. Isso é o que vale a pena. Ver o mover de Deus. E a sua recompensa, sabe qual é? É lá no céu. Porque quando você faz, você não faz para ninguém saber. Posso ouvir um amém? Você faz para Deus saber. E nessa minha caminhada com Jesus, querido, muitas coisas aconteceram. Eu queria compartilhar com vocês também, que para mim foi de muita alegria, e certeza que para você vai ser também. Uma casa que eu fui orar com uma senhora, isso faz uns 15 dias atrás. A família queria que fosse alguém lá para falar de Jesus para ela, porque ela estava assim, em estado terminal. Ela tinha câncer. E a família queria que ela escutasse de Jesus antes de morrer. E aí ligaram para que a gente fosse lá. Eu não sabia quem era a senhora, não sabia onde ela morava, não sabia o nome. Aí fui. Perguntei numa casa, perguntei na outra, enfim, encontrei a casa. Quando cheguei lá, estava essa senhora no sofá, toda inchada, com efeito de remédios, talvez, ou da própria doença. Cabisbaixa, triste. E eu tenho certeza que quando a gente faz o que é para Deus, é para que as coisas melhorem. Quando é para Deus, é para que Deus exerça, faça que aconteça um resultado positivo nisso. Eu cheguei lá e conversei com essa senhora. E eu disse: a senhora, eu não sei o seu nome, não sei. Deus sabe. Não sei nem exatamente o que a senhora tem. E também não me interessa a mim. Eu só queria orar pela senhora. A senhora deixa eu orar por você? E ela começou a chorar. Ela disse: você veio para fazer isso mesmo? Eu disse: vim. Mas eu não vim porque quis, não. Até porque, pela minha vontade, eu não queria estar aqui. Mas Deus quis que eu viesse, porque se importa com você. E eu quero orar pela senhora, e eu sei que Deus vai fazer algo sobrenatural na sua vida. Essa é a certeza que nós precisamos ter quando fizemos algo de Deus. E eu orei por ela. E ela ficou muito emocionada, chorou, aceitou Jesus. Eu perguntei: a senhora aceita Jesus na sua vida? Ela aceita. E eu falei: o maior milagre que Deus poderia fazer na sua vida, Ele já fez. Eu sei que a senhora está enferma. E para Deus curar, a senhora não escuta nada. Isso Ele faz assim, com muita facilidade. Mas o maior milagre foi a senhora entregar a sua vida para Ele. A senhora acredita nisso? Eu acredito. E ela me agradeceu muito por estar ali. Ela disse assim: segura na minha mão. Aí eu segurei na mão daquela senhora, estava sentada no sofá do lado dela. E ela começou a se mexer assim. E eu falei: o que a senhora quer fazer? Ela disse: eu quero caminhar. Eu vou caminhar. Aí as pessoas que estavam ali perto disseram: não, mas ela não caminha mais. Ela não consegue caminhar. Ela está com o pé bem inchado assim, dentro de um balde com água. E aí eu disse: então levanta. E as pessoas falam assim: ela não caminha mais assim. Ela quer caminhar. Ela vai caminhar, se ela quer, ela consegue. E ela então segurou nas minhas mãos, eu ajudei a senhora a levantar. Ela tirou um pé dentro d'água, botou numa colinha, olhou para mim, deu um
disse assim: se a senhora crê que a senhora vai caminhar, a senhora consegue. E ela, na minha mão segurando, começou a caminhar pela casa. E sorrindo, caminhando e sorrindo. E ela segurou na porta do quarto dela e olhou para todos que estavam. Tinha umas 7 mulheres ali, vendo. E ela olhou mais uma vez para mim e ela disse assim: obrigado, Jesus, pela vida desse menino que eu nem conheço. Eu pergunto para você: tem algo mais sobrenatural do que isso? Queria que você aplaudisse o Senhor comigo. E é isso que eu quero que você entenda. Através de você, Deus vai fazer o sobrenatural acontecer. Aonde está a sua confiança? Em quem está a sua confiança? Eu confio num Deus que faz milagre, que faz o sobrenatural. Porque o maior milagre Ele já fez em mim quando eu o aceitei. Foi orado para que a gente fosse curado lá no encontro de todo e qualquer tipo de enfermidade. E eu coloquei as mãos nos meus olhos e eu orei. E eu orei e eu disse: eu não quero mais usar óculos. Estou sem óculos. Não fui curado. Eu vou ficar decepcionado, chateado, irritado, bravo com Deus, com as pessoas que estão ao redor, ficar carrancudo? Não, porque o maior milagre de Deus já aconteceu na minha vida. E se eu não fui curado, porque Deus não quis. E amém por isso. Mas eu vou ser em nome de Jesus, não é? Amém? Deus vai fazer na sua vida aquilo que Ele quer fazer. Não no seu tempo, no tempo dele. Aonde está a sua confiança? Querido, nós vamos ter uma semana muito especial aqui. Como já foi falado, vamos ter uma semana muito especial. Designamos como semana evangelística. Então, vamos estar nos reunindo todas as noites aqui, às 20 horas, das 8 às 9. E nós vamos estar trazendo nossos amigos aqui para ouvir a palavra. Aquilo que Jesus fez em nossas vidas, nós queremos repartir, queremos que Ele faça na vida de muita gente. Então, quando a gente aqui na igreja falamos de multidão, de geração incontável, é porque nós queremos ver as vidas sendo salvas, tratadas. Nós queremos ver todo mundo indo para o encontro face a face, tendo esse privilégio, essa alegria, a satisfação, a honra de poder estar face a face com o Senhor e poder voltar e dizer assim que foi tremendo. Foi porque fomos impactados pelo poder de Deus. Eu creio que eu já devo ter ido umas 15 vezes, mais ou menos, talvez mais, em torno de 15 vezes, e todas as vezes nós somos impactados por algo novo que o Senhor fala. Só a alegria de ver os irmãos lá já era suficiente. Mais as palavras, mais os irmãos, os que hoje ministraram pela primeira vez, dizendo assim: eu hoje é a primeira vez, quem queria que eu estaria aqui ministrando? Isso é alegria demais. E aqueles que hoje são ministros tinham tudo para ser um zero à esquerda, e hoje já são ministros, pregadores do Evangelho. Eles não foram lá para dar uma palestra porque estudaram bem e então se formaram, se prepararam. Não, eles foram lá revelados pelo Espírito Santo para ministrar a palavra de Deus. Palavras que veio para transformar vidas, para mudar a história. Como mudou a história deles, eles têm autoridade para ministrar, para mudar a história de outras pessoas. É um privilégio muito grande e eu não quero ficar isso para mim. Amém, querido João? Nós queremos repartir. E se hoje tem, se nessa semana tem semana evangelística, é porque nós queremos repartir a glória de Deus com a nossa cidade, com os nossos amigos, com os nossos conhecidos, e no arrastão que você fizer aí, Deus desconhecidos também vão vir aqui
para ouvir a palavra. Amém, irmãos? Então, essa semana, toda semana, começando amanhã até domingo, estaremos aqui. Então, na semana, não vai ter reunião das células, tá, queridos? As células não vão se reunir. As células vão estar aqui na igreja. No dia da tua célula, não vai ter a reunião. Todos vão vir aqui na igreja nesse dia. Obrigado, líder de avivamento. Os ministérios que são fora aqui da cidade de Araranguá, Maracajá, Mineiro, Criciúma, vão precisar combinar como vão fazer. Se possível, venham para a semana evangelista. Se não, façam uma reunião da célula. Mas aquelas que são fora de Araranguá, as que são daqui, vão estar aqui na igreja. Então, vamos ter louvor, vamos ter palavra, vamos ter comunhão e vamos culminar com um domingo de grande festa aqui na igreja. Posso ouvir um amém? Amém! E vamos ter uma grande celebração para adorar ao Senhor Jesus. Todos os que participam das células vão estar aqui na igreja. Os líderes de célula concordam? Amém! Então você vai trazer todos os que participam da sua célula para domingo estar aqui na igreja. Vai ter cama elástica aí fora para as crianças. Tá? Não ficam querendo já, né? Não fica anotando aí pensando que vai. É aqui dentro. As crianças lá fora vai ter festa para eles também. E nós aqui vamos celebrar aqui dentro. Domingo de muita alegria. E domingo de manhã os encontristas têm pós-encontro aqui na igreja, amém? Amém. Então não pode faltar domingo de manhã às 9 horas quem foi para o encontro. Depois do culto aqui tem cantina, o pessoal do teatro vai ter churrasquinho, né? Churrasquinho de carne e de chocolate. Então não sei como é que funciona, mas foi o que disseram. Vai ter de carne e de chocolate. Espetinho? Churrasco de Iba, morango com cobertura. É morango com cobertura de chocolate. É espetinho, então provavelmente não é chocolate assado. Galinha. Amém? As crianças, quem tem de 4 até 12 anos, pode estar indo com os professores. E nós vamos falar hoje aqui que receber Jesus é um sinal do reino. Estamos falando esse ano sobre os sinais do reino, ativando os sinais do reino. E nós queremos ver os sinais do reino, todos eles acontecendo um por um. E nessa noite, nós vamos ativar o sinal do reino, e é pessoas recebendo Jesus. Quero começar fazendo umas perguntas aqui para você. Tem pessoas que você não gosta? Tem uma pessoa que você não gosta? Pode ter pessoa que você não gosta? Pode ter pessoa que para você tanto faz. Você nem gosta nem desgosta dela. Ela é neutra assim para ti. Tem aquelas pessoas que você admira. Que vivem mais distante, mas você tem admiração por elas. Tem aquelas com quem você convive, que você dá grande valor para aquela pessoa. Mas a pergunta seria a seguinte: Jesus, baseado nessas perguntas, Jesus estaria em qual dos grupos para você? Qual? Daquele que você não gosta? Daquele que tanto faz? Daquele que você admira? Ou é daquele que você convive e dá grande valor? Tem pessoas que para você são desconhecidas, você não sabe quem são elas. Passa na rua, às vezes viu uma vez ou duas, mas é pessoa desconhecida. Tem algumas pessoas que são conhecidas. Tem aqueles que são amigos, com quem você tem um tipo de relacionamento. Mas tem aqueles que você é íntimo deles. Jesus pertence a qual grupo para você? Do desconhecido? Do conhecido? Do amigo? Ou do íntimo? A que grupo Jesus pertence para você? E hoje você está aqui então para conhecer Jesus e tomar uma decisão
de passar a ser íntimo de Jesus. Sabe o que Jesus veio fazer aqui na terra? Algumas coisas ele veio fazer. A primeira coisa que ele veio foi salvar. Ele disse para Zaqueu, lá para as outras pessoas que estavam junto com ele, em Lucas capítulo 19, ele diz assim, versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Diga comigo isso. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas 19, 10. Perdido. Talvez você diga assim, mas eu não sou perdido. Mas o que é um perdido? Na nossa mente, perdido é a pessoa que faz coisas muito graves, né? Erradas, graves. Mas perdido é uma pessoa que está desorientada, é perdida. Você vai numa cidade que você nunca foi antes e você tem que ficar pedindo muitas informações para achar determinados lugares. Então, aquele que está desorientado, aquele que não tem noção de direção, esse está perdido. Aquele que desconhece o seu fim, ele está perdido, não sabe para onde vai. E se ele não sabe onde dá a estrada por onde ele anda, é porque ele está perdido. Perdido, querido. É aquela pessoa também, aquela pessoa boazinha. Ela é boazinha, mas ela não sabe para onde ela vai. Ela está também perdida. Às vezes ela não sabe nem onde quer ir. Mas alguns querem ir para o céu, só que não sabem como ir para lá, então estão perdidos. Perdido também é um pecador que sabe onde vai, porque ele está indo para o abismo, ele está pelo caminho do lado que conduz à perdição, esse está também perdido. E eu era uma pessoa, eu me achava bonzinho, eu era amigo de todo mundo, eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz coisas assim muito graves, eu nunca desejei mal para ninguém. Não, mas 2, 3 vezes acho que sim, né? Mas nunca assim quis que alguém morresse só como doido, né? Mas eu era bonzinho assim, eu tratava bem as pessoas, era educado. Mas eu também sabia que eu era pecador. Eu sabia que eu era pecador. E por isso eu não sabia também para onde eu ia. Qual era o que se eu morresse naquele dia? Para onde eu iria? Não sabia. Então eu estava perdido. Mas eu também descobri que eu não era tão bonzinho assim. Porque um dia eu entendi que alguém teve que morrer em meu lugar. Pensei, opa, tu te acha bonzinho, mas você foi condenado a morrer. E alguém disse, não, pode deixar, eu vou no teu lugar, Clóvis, eu vou no teu lugar. E Jesus foi lá no meu lugar. Então eu não era, acho, tão bonzinho assim, porque existia uma condenação de morte, diz a Bíblia, e alguém foi e se deu em meu lugar. Eu estava perdido, mas teve alguém que veio buscar e salvar o perdido, e seu nome é Jesus. Você pode dar um aplauso aí? Também nos fala no livro de Colossenses, capítulo 2, que Jesus ele veio também para nos perdoar de todos os pecados. Capítulo 2, versículos 13, 14 e 15 diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Jesus, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades,
publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então Jesus, ele veio para nos perdoar de todos os nossos pecados. Quem pode viver bem, querido, carregando culpa, acusação sobre si? Quem pode viver bem, sabendo que tem uma sentença, e essa sentença ela é real, de culpado? Você não é inocente. Lance-se o nome no rol de culpados. Aquele cuja vida é analisada, e o juiz que sabe todas as coisas, o nosso Deus, ele chega no fim, depois de uma análise que ele fez da vida da pessoa, ele diz assim: lance-se o nome no rol dos culpados, porque é culpado. Quem pode viver bem na terra, tendo sobre si essa sentença de condenação? Porém, Jesus, ele veio para rasgar o escrito de dívida que era contra nós. Ele rasgou tudo aquilo que pesava contra nós, toda acusação que era contra nós. Quem pode viver bem na terra pensando que vai morrer sem perdão? Mas Jesus, ele veio para nos perdoar de todos os nossos pecados. Amém? O inimigo, ele vive acusando, e ele quer todos os dias, ele vem com uma promissória, uma nota promissória na tua casa, batendo na tua porta para te cobrar. Mas pega na mão aquela promissória e você vai descobrir que ela tem uma assinatura falsificada, porque não é a tua. Então ele não tem direito mais de te cobrar, porque Jesus já te perdoou e já rasgou o escrito de dívida que era contra ti. Glória a Deus! Posso ouvir um amém? Amém! Então o Senhor veio para nos perdoar de todo o pecado. Você sabe que você pode alcançar a sua purificação total, completa. Você sabe que hoje você está aqui neste lugar para tomar um banho mais demorado e mais profundo, para arrancar toda a sujeira da sua vida, porque Jesus está neste lugar para te limpar de tudo. Amém. Porque Ele veio para perdoar de todo o pecado, cancelar tudo que era contra ti e você ficar liberado. Porque esse é o Jesus que nós queremos. E as pessoas dizem que creem em Jesus e vivem no pecado e criticam aqueles que querem ser sérios com Deus. Mas você está aqui porque Jesus te quer sincero, inteiro, íntegro, santo, lavado. É isso que Jesus quer fazer, nos purificar completamente. Posso ouvir um amigo, os irmãos lá de cima? Amém. Mais alto. Amém. O Senhor veio para nos limpar de todo o pecado. E você pode sair daqui hoje completamente lavado. Você pode sair daqui hoje uma nova criatura. Porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, segundo Coríntios 5,17. Você pode sair daqui, você entrou por aquela porta lá, pecador, vai sair por ela santo. Amém. Santo porque tem alguém que tem essa capacidade sobrenatural de pegar o pecador e transformá-lo num santo, porque ele santifica, limpando, lavando de todo o pecado. Então você veio pecador, mas o teu pecado foi levado lá na cruz, e você vai sair por aquela porta santo e vai pela face da terra, levando o evangelho de Jesus, que é vivo, que transforma, que modifica a história de quem quer. De quem quer, se você quiser, Jesus vai transformar a tua história. Aleluia! Então ele veio para perdoar, ele veio também, querido, para libertar. Em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Eu vou falar só uma coisinha aqui sobre libertação, mas se você quiser saber mesmo sobre libertação, você vai no encontro face a face. No
capítulo 3 de Gálatas, versículo 13, diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, que está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Você sabe quem estava lá na cruz? Tinha 2 ladrões, mas o maldito era o do meio. Porque ele se fez maldição, levando sobre ele toda a maldição que pesava sobre nós. A gente pensa assim: tinha lá um ladrão, estava lá o outro, o pecador, os 2 pecadores, mas no centro estava um depósito de pecado, Jesus. Foi depositado sobre ele todo o nosso pecado. A Bíblia diz que ele levou sobre si todos os nossos pecados, toda a nossa iniquidade. E aqui diz que ele se fez maldição em nosso lugar, colocado numa cruz, se fazendo maldição em nosso lugar. E eu quero falar sobre só uma maldição, porque ela é grave, porque ela é grande, porque ela é nacional, para não dizer internacional. Mas ela é individual também. Em Êxodo, capítulo 20, diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, meus queridos, aqui existe uma palavra falando sobre idolatria. E aqui diz assim: não farás e não te encurvarás diante dela, porque senão sobre ti pesará a pena de maldição de gerações, que vão envolver gerações. Então, meus queridos, eu pelo menos venho de uma família de idolatria. A gente recebia a imagem da nossa casa, nos reuníamos, nos inclinávamos perante elas, fazíamos as rezas conforme a orientação, a instrução de nossa religião, nos ajoelhávamos perante elas. No tempo de Páscoa, na sexta-feira, íamos para a igreja para beijar uma estátua que me assustava, mas estava lá deitada, grandão assim, tinha que ir lá beijar, e eu beijava e saia correndo. É a idolatria. Procissões com um grupo em cima dos caminhões segurando porque ela cai, e ao redor as casas às vezes decoradas, às vezes gente, às vezes carreadas seguindo imagens. E a Bíblia diz que isso é abominação, e sobre os que fazem isso pesa uma maldição. Uma maldição sobre eles e sobre as suas gerações. Você vai nos lugares altos, você vai nas grutas, lá se estabelecem imagens e se dedicam àqueles lugares para determinado santo ou santa, que são imagens que representam a idolatria. As cidades são dedicadas a padroeiros e padroeiras, e o país inteiro é dedicado a um padroeiro ou uma padroeira. Eu quero dizer que só tem um Senhor que governa a nossa terra, e só tem um Senhor que governa a tua vida, e o seu nome é Jesus. Glória a Deus! Olha para você.
De Roma vem idolatria. De Roma vem idolatria. De Portugal veio a idolatria, a morte, os sanguinários. Da África vem a idolatria. Os índios que estavam aqui eram idólatras. Então há uma inundação, dá para dizer, de idolatria em nosso país, em nossa mentalidade, mas nós não somos desse nível, desse tipo, porque nossa palavra, nossa origem, nossa instrução, nossa doutrina procede de Jerusalém, aonde Moisés recebeu a revelação do céu, aonde nasceu o Senhor Jesus, e de lá é nos ensinado que há um só Deus e que há um só mediador entre Deus e os homens, e o seu nome é Jesus, e Ele nos basta. Porque se querem inventar outros, é porque o Senhor não lhes basta, e se não lhes basta, para o Senhor não serve, porque Ele quer adoração exclusiva, única. E todo aquele que serve outros deuses, todo aquele que se inclina perante imagens, esse é adúltero, comete adultério espiritual. Você, mulher, gostaria de ver o seu marido adulterando com outra? Você, marido, gostaria de ver a sua mulher adulterando com outro homem? Você acha que Deus gosta de ver aqueles que Ele queria que fossem somente seus, se inclinando perante outros? Isso é adultério espiritual. E em nome de Jesus, guerreamos contra a idolatria para extinguir toda a maldição que pesa sobre o nosso país, que pesa sobre a tua vida. E você vai se levantar como guerreiro, como discípulo fiel, que vai servir ao único Deus que é digno de receber toda a honra e toda a glória. O seu nome é Jesus. O seu nome é Jesus. Não há outro Deus. Não há outro Deus. Não há outro Deus. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual nós sejamos salvos. Só há um nome, e o seu nome é Jesus. E você vai rejeitar todos os outros nomes, mas vai aceitar um nome que é sobre todo nome. Aleluia. O seu nome é Jesus. Você pode dar uma palma a Ele? Em 1 João, capítulo 3, versículo 1. Olha só o que diz a palavra aqui. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Olha bem o que diz. A ponto, o amor é tão grande, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Vocês percebem o que a Bíblia diz? Vejam que grande amor nos tem dado o Pai, a ponto, coisa tão extraordinária, tão maravilhosa, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos, diz a palavra. Mas foi tão banalizado esse privilégio que a pessoa está lá no bar tomando um traguinho e diz assim que dá para foi ruim essa imitação. Em nome de Jesus, não quero nem aprender a melhorar. As pessoas fazem maldades e advogam e querem aquelas coisas porque também são filhas de Deus, queridos. A pessoa diz: eu sou um cristão. Mas como que tu é cristão? Vou na igreja. Eu tenho uma religião. Eu fui batizado quando era criancinha. Não, eu sei que sou cristão, porque muçulmano eu não sou. Hinduísta eu não sou. Hinduísta também não sou. Budista eu não sou. Espírita eu não sou. Cristão eu sou. Mas será que se torna cristão assim? Eu sou filho de Deus. Não
Não diz por aí que todos são filhos de Deus? E essa mentira para manter as pessoas longe de Deus, para manter as pessoas, ao invés de filhos de Deus, manter as pessoas perdidas. E em João capítulo 1, versículo 11 e 12, 13, 11, 12, 13, diz assim, que Jesus ele veio para o que era seu, os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Diga, aos que creem no seu nome. E agora presta atenção, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, aquele que nasceu da carne, ele não se torna filho de Deus, ele se torna filho de um homem, filho de uma mulher, ele nasceu da carne. Para se tornar filho de Deus, tem que nascer do Espírito. Então, se um dia nós nascemos aqui na terra, nos fizemos com as características de seres humanos que somos, isso não é automaticamente nos dado a credencial de filho de Deus. Filhos de Deus você se torna no dia em que você crê em Jesus. Os filhos de Deus, queridos, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 14, diz assim: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Guiados por quem? Guiados por quem? Os que são guiados pelo Espírito de Deus é que são filhos de Deus. E você acha, eu pergunto para você, você acha que todos são guiados pelo Espírito de Deus? É só prestar um pouquinho de atenção e você vai ver. Você liga a televisão e você vai lá e ouve o tipo de pensamento que as pessoas têm. Assim, o tipo de exposição do corpo que as mulheres têm. O tipo de postura que os homens têm. Vocês são guiados pelo Espírito de Deus? Você diz assim, se não é do próprio pensamento, com certeza é do diabo. É ou não é verdade? É do diabo. É do inferno. Como disse o Diogo esses dias, o diabo ele está, mais do que nunca, ele está endemoniado. E ele está endemoniado porque ele faz as coisas cada vez ficarem pior. Mas ele está endemoniado também porque você foi salvo por Jesus Cristo. Aleluia! E ele está tão endemoniado que o pavor já tomou conta da vida dele. Posso ouvir um amém? Amém! Porque os lixos que ele está oferecendo, você está aprendendo a rejeitar e a jogar fora. Aleluia! Glória a Deus, porque o Senhor preparou na presença do teu inimigo um banquete. E aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, ele come e se farta dos banquetes do Senhor. Então você veio aqui hoje para se tornar filho de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo é ele que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Antes, se me perguntassem, tu é filho de Deus? Eu dizia, não sou. Todo mundo é filho de Deus. Mas eu dizia isso por causa de um ensinamento que eu tinha aprendido, por causa de uma doutrina, de um dogma, de uma ideia espalhada pela face da terra que pegou minha cabeça da terra. Mas hoje já não é mais por causa de uma doutrina, é o Espírito Santo que dá aquela certeza aqui dentro.
Então você pergunta para um filho de Deus, você é filho de Deus? Você vai ver no olho e ele vai dizer, estou filho de Deus. E ele sabe do privilégio que é ser filho de Deus. Ele não vai dizer assim, todo mundo é filho de Deus. Não, ele vai dizer assim, eu sou filho de Deus. Eu sou. Sabe por quê? Porque Jesus fez uma transformação, uma mudança na vida dele. Hoje ele está querendo santidade, ele quer agradar a Deus, ele quer honrar o nome do seu Pai. Então, se você perguntar para ele, você é filho de Deus? Ele vai dizer, sim, sou filho de Deus, porque o Espírito Santo testifica ali dentro que é filho. Amém, querido? Então você veio hoje à noite aqui, querido, querida, você veio hoje à noite aqui para se tornar filho de Deus. Talvez você estudou lá no livro de ciência, que disseram, os cientistas dizem assim, o homem é um animal racional. Mas eu quero te dizer que Jesus diz para ti, você é filho de Deus. Teu nível alto. Você não é comparado com um animal racional e acima dos animais. Não, você é comparado com Deus, filho de Deus. Você pode se alegrar com isso? Você veio hoje aqui para tomar a decisão mais radical, mais positiva que você poderia tomar para si. Sabe qual é? É de receber Jesus. Amém, querido? Amém. Quem concorda comigo? Diga amém. Amém. Então veja seus olhos. Você vai entender que, já entendeu, que Jesus ele veio para fazer uma obra linda, extraordinária. Ele veio para transformar a história da humanidade, sim, mas ele veio para transformar a tua vida, para te salvar, você que estava perdido, para te perdoar, você que tinha um acúmulo de pecados, uma sentença de acusação contra si, veio para te perdoar. Você que carregava sobre si maldição por causa de idolatrias que vieram por herança, por tradição, por religiosidade. Jesus veio para se fazer maldição em teu lugar. Ele veio para te dar dignidade. Você hoje deixa de ser criatura de Deus para se tornar uma nova criatura, para se tornar filho de Deus. O teu registro no cartório civil declara o teu nome e teu sobrenome que você carrega por causa de teus pais. Mas no dia que você recebe Jesus, o teu nome é registrado no livro da vida e você recebe um nome novo, um sobrenome novo, o nome do teu Pai Celestial. E hoje é esse dia. O dia para você receber Jesus. Nada que vem
motivo que pudesse levar alguém a fazer o que Jesus fez e não fosse o amor. Jesus te ama. Jesus te ama, Ele veio para te salvar. Ele veio para te perdoar. Veio para te libertar. Veio para te dar dignidade. Mas tudo que Ele fez fica sem valor se você não receber. Porque a palavra diz que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Jesus precisa ser recebido. Nessa noite você está aqui para receber Jesus. Eu quero pedir que você venha à frente, você que hoje quer receber Jesus. Você vai dizer para Jesus, vindo aqui, você vai estar dizendo: Jesus, eu quero te receber. Eu quero ser discípulo. Eu quero realmente ser filho. Não quero mais ser alguém que só ouviu falar de uma linda história. Eu quero ser participante dessa história. Eu não quero simplesmente passar pela terra vendo outros sendo transformados e seguindo Jesus. Eu quero fazer parte dos seguidores de Jesus. Eu não quero passar pela terra vendo que há muitos que fazem parte da família de Deus. Eu quero fazer parte da família de Deus. Você que recebe Jesus, vem aqui à frente. Os líderes vão estar
Deus.